Muito bom, meninas. Então, sejam todas muito bem-vindas à nossa aula bônus, Jejum, o caminho para o alinhamento de corpo, alma e espírito. Quero agradecer a presença de todas vocês e já passar a palavra para nossa amiga, nossa participante também do desafio. Ele está junto conosco, vivendo esse desafio de alinhamento de corpo, alma e espírito, e ela vai contribuir com a gente nessa noite. Pode abrir o microfone, Val. Olá, boa noite. Que prazer estar aqui com vocês. Nossa, muito bom, muito legal. Estamos aí, ó, no início aí, amanhã nós começamos o nosso detox, o nosso jejum, grandes expectativas. E antes da gente começar a aula, eu gostaria de fazer uma oração, né, eu sei, assim, quando ela foi falando da segunda-feira, era como se tivesse tantas pessoas assim aceleradas ainda, e que o Senhor possa nos desacelerar agora, porque quando a gente está muito acelerado, a gente não consegue absorver tudo que o Senhor tem para falar com a gente. Mas que o Senhor venha nessa noite tirando agora toda preocupação, todo cansaço, toda aceleração, para a gente entrar dentro do propósito que Ele tem para cada uma de nós. Amém? Senhor, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, para que nesta noite haja, Senhor, um alinhamento espírito, alma e corpo. Pai, que nós possamos agora, Senhor, aquietar, como diz a tua palavra em Salmos 46:10, aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus. Nós queremos nos aquietar, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Como Maria, aquele dia, ela escolheu a melhor parte, Pai. Ela escolheu ficar aos pés de Jesus e ouvir o que ele tinha para dizer. Enquanto Marta, Pai, corria de um lado para o outro, preocupada com tantas coisas. E o Senhor disse que uma coisa era necessária. Que hoje, Pai, nós possamos entender que quando nós deixamos tudo para ouvir um pouco daquilo que o Senhor tem para falar conosco, isso é a melhor parte. Nessa noite, nós estamos escolhendo a melhor parte, mesmo numa segunda-feira, com tanta coisa para fazer, Pai, que o Senhor possa arrebatar os nossos corações, para que possamos ouvir com o coração, não só com a nossa mente, em nome de Jesus. Amém. Amém, lindinhas? Então, nós vamos iniciar aqui, Amém. né? Primeiro slide, né? Vai falar que nós somos tricotômicos, ou seja, nós somos um espírito que temos uma alma e habitamos num corpo. E cada uma dessas áreas, ela requer, né? Ela demanda um cuidado, uma atenção. E muitas vezes nós focamos em uma delas, né? Ou a gente foca muito no espírito, ou foca muito no corpo, e a gente acaba negligenciando, às vezes, o espírito, porque as três áreas, elas têm que estar alinhadas. Assim, né? Do mesmo jeito que Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo, nós precisamos estar alinhados, né? Nessas três dimensões para viver em harmonia, melhorar a nossa qualidade de vida. Muitas vezes nós podemos negligenciar a questão do nosso corpo. Eu mesmo fiquei negligenciando aquele negócio. Não, tá tudo bem, né? Vamos deixando para depois. Mas nós precisamos investir em nós hoje para amanhã poder colhermos, né, uma velhice saudável, uma velhice mais com qualidade de vida, sem precisar de tantas demandas que hoje em dia a gente vê, e você vai pensar, pessoas negligenciaram a saúde, né? E eu coloquei ali, né, o nosso corpo, ele tem contato, né, são os nossos 5 sentidos, então ele tem contato com o mundo natural, que é ali o olfato, visão, né, tato, audição, paladar, é o nosso 5 sentidos ali. A nossa alma é as nossas emoções, é o nosso sentimento, é onde as nossas emoções, muitas vezes, ela tenta controlar tudo em nós. Você já vai perceber que, às vezes, quando a gente está estressada, nervosa, a gente faz coisas que depois a gente se arrepende,
porque a gente foi movida por uma emoção. Então, as emoções, a gente tem que saber alinhar ela para que ela não controle tudo. E o nosso corpo, ele é afetado pelas nossas emoções descontroladas. Então, assim, as emoções é ali na alma, e o espírito é o nosso contato com o Senhor. Nosso espírito, ele que tem comunhão com Deus, né? E é tão interessante que, às vezes, assim, qual área a gente mais alimenta, mais vai surtir efeito. Vamos supor, se eu alimento mais a minha alma, o meu espírito vai enfraquecer. Se eu alimento mais o meu espírito, a minha alma também vai enfraquecer. Eu gosto de uma frase que diz assim: aquilo que eu alimento cresce, né? Então, o que a gente tem alimentado no nosso dia a dia? Nosso espírito, alma é o corpo. Talvez você vai conhecer pessoas que elas cuidam muito bem do corpo, cuidam do corpo com excelência. Mas se a alma dela estiver desnutrida, todo esse esforço pode ser em vão, mesmo ela cuidando do corpo. Nossas emoções afetam diretamente o nosso corpo. Já viu aquela pessoa que diz assim: eu estava tão nervosa que meu estômago doeu, né? Fiquei estressada, daí fiquei com dor de cabeça. O nosso corpo, ele vai refletir o que está nas nossas emoções. Há também, né, aqueles que cuidam tanto do corpo quanto da alma. Faz terapia, lê livros sobre o assunto e mesmo assim sente um vazio profundo. Fala: meu Deus, eu estou buscando, eu estou lendo, estou cuidando do corpo, estou cuidando da alimentação. Por que eu ainda sinto esse vazio? Esse vazio é proporcional ao espaço que Deus ocupa no nosso coração. Quando Deus criou o homem e ele soprou ali nas narinas de Adão, ele soprou o espírito dele sobre Adão. Então, quando nós não alimentamos, quando nós não alinhamos o nosso espírito, existe um vazio. Já viu aquela pessoa que ela tem tudo, né? Ela é bem-sucedida, ela tem uma carreira profissional, ela tem um casamento bom, e aí você vai conversar com ela e ela fala: mas eu não consigo ser feliz. E quando você vai ver, a vida espiritual dela não está sendo alimentada. Porque é como se fosse uma pedra, uma peça de quebra-cabeça, sabe? Aquela pecinha ali que está faltando, que é Jesus que preenche tudo. O Senhor, nós precisamos alimentar, né? Porque Jesus, quando ele morreu na cruz, ele conquistou para nós uma vida em abundância. E aí, muitas vezes, nós não estamos vivendo a abundância do Senhor, porque nós estamos deixando alguma área negligente. Eu gosto de um versículo que tem em 1 Tessalonicenses 5:23, que diz assim: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que interessante. Então, o Senhor, ele quer que a gente cuide do espírito, alma e corpo, né? E que sejam conservados íntegros e irrepreensíveis até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, eu acredito que esse programa, né, esse plano do Viva 3D é maravilhoso, porque foca nas 3 áreas: espírito, alma e corpo. E o Senhor se alegra com isso, com certeza. E uma das práticas, né, gente, que é muito negligenciado, né, às vezes, né, no nosso meio, é a questão do jejum. Mexer com a boca, gente, não é fácil. Vai falar que é. Olhar alguém comendo alguma coisa e você não poder comer, não é uma tarefa fácil. Mas ela traz grandes benefícios, né? Uns benefícios significativos para as 3 áreas, né? O jejum, existem muitos benefícios, né? Um dos benefícios do jejum, ele aumenta a resistência cardíaca. Olha que legal. A gente aparentemente se sente fraco. Eu tô fraco, não tô dando conta. Mas não, ele aumenta a resistência cardíaca. Eu não sei se vocês conhecem a história de Daniel, né? A gente fala o jejum de Daniel. A palavra de Deus diz que ele mesmo, não comendo das iguarias do rei, ele comeu só verdura, legumes e frutas.
ele mesmo assim, ele foi a pessoa mais forte, mais robusta. Aparentemente, ele estava mais saudável do que aquelas pessoas que comiam tudo que elas queriam, comiam das iguarias do rei. E quando fala de iguarias do rei, é coisa boa, né? Tinha as melhores carnes, tinha vinho, tinha muitas coisas. E Daniel, ele se absteve de tudo isso. Mas nem por isso ele ficou fraco, ou ele ficou desanimado. Não, ele ficou robusto, forte. Outro benefício do jejum é a redução da pressão arterial. Olha, gente, que maravilha. Às vezes a pessoa luta tanto com remédio, com medicamento. Medicamento, ele é bom, né? Ele é um dos recursos, mas ele não vai curar, ele vai melhorar. Agora, se nós buscarmos alimentação saudável, um jejum, né? Buscar fazer o exercício correto, tudo isso vai ajudar 100% aí na questão da resistência cardíaca, na questão da pressão arterial, controle dos níveis de glicose no sangue. Tem pessoas que ela já está assim quase diabética, assim, pré-diabética, e ela entra numa academia fazendo exercício físico, gente, isso abaixa, ela volta a ser normal, né? Eu já vi uma pessoa, uma amiga minha, ela falou, nossa, eu estava assim pré-diabética, eu comecei a fazer exercício físico, dei uma segurada, meus exames estão tudo bem. Então, às vezes, a gente vai deixando até chegar a estar diabética para tentar correr atrás. Não, a gente pode fazer isso antes, porque você vale a pena, né? Eu e você valemos a pena. Jesus morreu por nós lá na cruz, então nós valemos a pena, nós precisamos cuidar de nós, né? Cuidar de nós com excelência. Às vezes a gente cuida de todo mundo e não cuida da gente. A gente tem mania de cuidar de todo mundo, mulher principalmente. Cuida da casa, cuida dos filhos, cuida do marido, cuida de todo mundo, cuida do trabalho e vai se deixando para depois. Não, você é prioridade. Eu gosto do versículo que Jesus fala: ame o seu próximo como a ti mesmo. Então, eu só posso amar o outro desde que eu me ame. Então, não adianta se enganar. Eu estou cuidando de todo mundo, eu não estou cuidando de mim. Eu estou falhando na missão, que é amar o próximo como a mim mesmo. Então, a gente precisa se amar. E se cuidar, e cuidar bem do templo, que é o Espírito Santo, a habitação do Espírito Santo, eu e você somos o templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. Então, nós precisamos cuidar bem deste lugar. Se a gente pudesse ver o Espírito Santo, e ele chegasse e falasse assim, olha, eu vou ficar aí na sua casa. Jesus entrasse e falasse, eu vou ficar aí na sua casa. Você deixaria ele de lado, de qualquer jeito? A casa toda suja, toda bagunçada? Não. Nossa, se Jesus viesse, a gente ia querer fazer uma mesa linda, uma mesa posta, uma casa cheirosa, uma casa bem agradável. Você é a casa do Espírito Santo. E isso tem mudado a minha vida, porque eu falo, gente, o Espírito Santo mora em mim, então ele tem que estar numa casa organizada, numa casa agradável, onde ele se sinta bem, né? E cuidar do corpo, cuidar da alma, cuidar do espírito, isso deixa a nossa casa agradável para o Espírito Santo. Outra coisa que melhora muito a questão do jejum é a diminuição da inflamação intestinal. Eu estou com um sobrinho meu que ele está com uma inflamação forte no intestino, e ele disse assim que é uma dor insuportável. E aí eu falei, você precisa desinflamar esse intestino. E o que inflama o intestino? Açúcar, lactose, farinha branca, tudo isso, né? Vai inflamando o nosso intestino. É interessante, eu ouvi um médico dizendo que o nosso organismo, ele não é preparado hoje para digerir o trigo, né? A farinha branca, vamos dizer assim. Aí uma pessoa falou, mas por que antigamente todo mundo comia, ninguém tinha nada? É porque antes não era, mudado, né? O jeito que hoje o trigo é mudado. Parece que um raminho de trigo, vamos supor que ele dá um raminho, hoje ele é multiplicado, ele tem que dar 80, por quê? O negócio está tudo mudado.
Então, o nosso organismo, ele não consegue digerir. Aí ele fez a pergunta, mas por que não tem gente que não tem nada? Ele falou assim, não, seu intestino, ele tolera. Pode ser que ele esteja tolerando, mas não que ele esteja bom para digerir todo essa farinha, né? Esse trigo que às vezes a gente come e que não é do jeito que era. Infelizmente, hoje todos os alimentos têm sido mudado, né? Transformado. Então, isso causa uma inflamação. E o meu sobrinho diz que é uma dor, assim, insuportável. Ele tá com uma diverticulite, né? E eu tô mandando um monte de receita para ele, de coisas sem glúten, sem não sei o quê, para ele estar fazendo, para ele mudar essa questão aí da inflamação intestinal. Melhora da microbiota intestinal, né? As bactérias boas que a gente precisa. Gente, o intestino é o nosso segundo cérebro. Nós precisamos cuidar muito bem desse intestino. O nosso intestino, ele vai refletir também as questões emocionais. Uma das questões, vamos supor, uma pessoa que tem muito prisão de ventre, uma das questões por trás disso é medo do futuro. A pessoa tem medo de não ter grana, de ter medo do futuro, aí ela fica com o intestino preso, né? É bem interessante. O intestino, ele responde muito à questão emocional. Potencial, né, na melhoria na qualidade do envelhecimento. Gente, quem não quer envelhecer saudável hoje? Gente do céu, eu vejo a minha sogra tem 72 anos. Meu marido faleceu, mas ela continua sendo a minha sogra, minha mãe, ela é como se fosse a minha mãe. E eu vejo ela hoje, ela não consegue nem andar mais direito, né? Anda toda encurvada, tem dores pro corpo inteiro, tão difícil. Eu sei que depois da morte do meu marido, ela se entregou muito, né? Mas para 72 anos, ela tá muito acabada. E eu olho para ela e falo assim, eu não vou ficar assim. Eu não vou ficar assim. Só que para a gente não ficar assim lá, a gente tem que começar agora. Não dá para, né, chegar lá. Nunca é tarde, mas eu acho que hoje a gente está tendo essa oportunidade, dessa conversa, de participar desse programa para pensar. Eu não quero chegar lá com 72 anos, precisando de ajuda para andar, precisando de muleta. Não, eu vou andar bem. Hoje eu estava conversando com o Miguel, eu tenho um filhinho do coração, e eu falei para ele assim, e eu falando, profetizando na vida dele. A gente estava andando de carro e eu falei para ele: olha, Miguel, você vai ter um carro. Porque ele falou que ele quer ter moto, né? Quando ele crescer. Eu falei: você vai ter um carro, pode ter uma moto, você vai ser um homem de Deus, você vai ser honesto. Comecei a falar para ele que ele ia casar, ele ia ter uma família. E ele falou assim: e mesmo velhinha, você vai estar no meu casamento, né? Eu falei: eu vou estar no seu casamento e eu vou estar dirigindo, eu vou estar andando perfeitamente. Ele falou assim: vai? Eu falei: eu vou estar bem andando, né? Você está precisando de ajuda. E a gente precisa disso hoje. E a gente pode falar, profetizar o nosso futuro, né? Provérbios 23:7 fala assim: como ele imagina em sua alma, assim ele é. Como você se imagina? Como você tem se imaginado? Como ele imagina em sua alma, assim ele é. Então, quando a gente fica pensando, eu não dou conta, eu não sei, eu não consigo, eu não posso, isso é muito para mim, é isso que eu vou viver. Mas quando eu declaro, não, eu posso, porque, né, eu gosto de uma versão que fala, uma versão a mensagem, ele fala assim, de Filipenses 4:13, tudo posso em Jesus, como que é? Posso todas as coisas em Jesus que me é suficiente. Ele é suficiente. Então eu posso tudo, as coisas nele. A suficiência está nele, não em nós. Mas quando eu entendo isso, a gente começa a voar, começa a avançar, né? Outra coisa, o jejum é bom para a alma. Oferece benefícios como remoção de entulhos da carne, da alma e dos sentimentos. Quando a gente começa um processo de jejum, o nosso espírito fica em evidência e ele começa a mostrar para nós, tirar os entulhos que está na nossa alma, coisas guardadas, coisas velhas que vão ficando ali, e isso vai sendo mudado. Nós temos maior percepção das realidades espirituais, nós vamos ficando mais sensíveis às coisas espirituais.
fortalecimento espiritual e aumento da eficácia nas orações. É o que eu disse, a gente vai ficando mais sensível espiritualmente e tomando uma postura, né, com mais autoridade no mundo espiritual. Quando você está em jejum, é como se você estivesse mais autoridade no mundo espiritual para orar, para olhar e ver, discernir coisas que muitas vezes, quando nós estamos com a barriga muito cheia, a gente não consegue ver. Quando a gente está com a barriga muito cheia, dá sono, dá uma moleza. Assim é no mundo espiritual. Quando eu paro de buscar, quando eu paro de jejuar, de buscar, eu vou ficando, eu vou perdendo, eu vou entrando numa letargia espiritual. Eu não consigo perceber as coisas que estão acontecendo. Mas quando você está buscando o Senhor, quando você está em jejum, é como se você ficasse, sabe, forte espiritualmente, ficasse mais atento às coisas espirituais. O discernimento espiritual começa a acontecer. Você vai perceber que o diabo veio tentar Jesus quando ele estava com fome, muita fome. Mas ele estava com 40 dias de jejum. E ele conseguiu discernir qual que era as táticas do inimigo e não caiu nela, né? E depois disso, Jesus explodiu o ministério dele. Quando você vê, né, o pastor Luciano Subirá, que ficou 40 dias em jejum só de água, ele fala que uma das coisas que ajuda muito o jejum, que eu achei que ele não fazia, mas ele faz nos 40 dias de jejum, ele fica 40 dias só tomando água. Ele tem que treinar. Ele fala que quando ele treina, uau, parece que o negócio vem à força, né? E quando ele foi viajar, ele estava falando que ele foi viajar, foi ministrar em vários lugares, e aí onde ele estava, ele não conseguiu treinar, ele ficou acho que 3 dias, ele falou que ele estava ministrando, ele estava sentindo uma fraqueza, assim, nossa, ele estava querendo sentar, o corpo dele não respondia. Aí ele terminou a ministração e ele falou pro cara, vamos pro hotel e eu preciso treinar. E o cara falou, nossa, mas você tá muito fraco. Ele falou, por isso mesmo. Ele treinou 1 hora. Ele falou que era como se ele tivesse tomado uma vitamina. Aquilo mudou a força, mudou o jeito que ele estava, né? Então, às vezes a gente tá assim e pensa, eu não vou fazer caminhada, né? Não vou fazer um exercício porque eu tô fraco. Não. É aí que a gente vai. Pode ser até mais devagar, dependendo, não vai no sol muito quente, né? Nada disso. Mas o treinar também ajuda muito. É muito benéfico para nós, né? A questão do treinar. Nós, hoje, vivemos uma era da gratificação instantânea, né? Com alimentos e serviços disponíveis ali a um clique. Você aperta aqui, o iFood eu não tenho no meu celular, gente, pelo amor de Deus, não quero. O jejum, ele nos ensina o quê? A esperar em Deus e a desacelerar. Eu confesso para vocês que eu não gosto de cozinhar. Eu falo que quando Deus foi dar o dom da cozinha, eu me perdi em algum outro canto. As meninas falam que acham que eu fiquei sentada lendo, não fui na fila da cozinha. Gente, cozinhar para mim é assim, o ponto fraco, o ponto baixo do dia. Então, quando eu estou nesse propósito, eu tenho que cozinhar, porque a minha filha, ela gosta de fazer o quê? Comer carne. Ontem ela fez macarrão com frango, com molho branco, fez um macarrão ali que eu olhei e falei, isso não é de Deus não, gente. Meu Deus, sabe assim, aquele cheiro maravilhoso? Mas, e quando eu estou nesse propósito, eu preciso cozinhar. Eu não tenho outra alternativa, porque daí eu tenho que me virar, né? E aí, isso vai trazendo para mim essa questão do desacelerar. Eu não vou pedir nada. Todo lugar, até tem uma mulher aqui que faz marmitas fit, mas ela faz com carne, né? Carne branca. E eu falei para a Mari que eu tirei a carne também. Tirei a carne, tirei o frango. Então, é uma opção minha, eu que tirei, né? Só vou comer ovo. Então, eu tenho feito a minha comida. Então, é o momento que eu estou ali, eu estou orando, eu estou falando, Senhor, abençoa essa comida. Gente, pegue esse hábito de tudo que você estiver fazendo, ore. Ore, eu tô dirigindo, eu tô orando, eu tô lavando louça, eu tô orando, eu tô fazendo comida, eu tô, Senhor, abençoa. Sabe, que seja, que cause exatamente o que o meu corpo está precisando, os nutrientes, que o meu corpo possa acolher os nutrientes que precisa, tal. Vai olhando e agradeça, Senhor, obrigado por essa comida.
Né? O Miguel, ele senta para comer, ele fica me olhando assim, ó, esperando eu falar, vamos agradecer? E ele já sabe, deixa que eu faço hoje. Ele põe a mãozinha lá, obrigada, Senhor. Né? E tem dias que ele fala, não, hoje é você, mas ele tá lá com o olhinho fechado. Sabe, são coisas que a gente tem que aprender no dia a dia, agradecer. Sabe, às vezes eu agradeço a Deus por coisas tão pequenas, que talvez você fala que bobeira, mas se a gente parar para pensar, tem pessoas que não têm. Toda vez que eu termino meu banho, eu fecho o chuveiro, eu falo, Pai, obrigada por esse banho. Obrigada porque eu tenho um chuveiro quentinho, eu tenho uma toalha, eu tenho um lugar para tomar banho. Quando a gente olha aqueles moradores de rua, teve uma vez que eu passei e tinha uma mulher tomando banho, tipo numa bica que tinha, eu não sei se aquilo era bica, se aquilo era, não sei de onde vinha aquela água, mas ela estava ali tomando banho ali, né, passando um monte de carro e ela ali tentando tomar um banho. E aí eu falei, Deus, obrigada, porque a gente tem um chuveiro para tomar banho. Isso é o jejum nos ensina, sabe, a ter um coração grato por coisas pequenas. Agradecer a Deus porque você tem uma cama para dormir, tudo isso faz a diferença, né? E desacelera, gente. A gente é tão acelerado, né? Tudo é. Não. Aquietai-vos e sabei que o Senhor é Deus, né? E em Isaías 58 fala, né, sobre o verdadeiro jejum. Que o verdadeiro jejum, ele não se resume só à abstinência. Mas, né, é um ato de libertação. É um ato, né, às vezes, de você servir o outro. Quando nós praticamos o jejum de maneira, né, que Deus deseja, as nossas vidas, elas se transformam. Não tem como nós ficar o mesmo depois do nosso jejum. Deus, ele não muda, ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo para sempre. Mas ele muda nós. O jejum muda eu e você. Ele muda a maneira que a gente olha as circunstâncias, ele muda a maneira como a gente fala com o próximo, ele nos transforma. E eu quero te dizer que uma mulher curada, ela cura uma geração. Uma mulher ferida, ela fere. Mas uma mulher curada, ela cura. E a mulher curada, ela tem o poder de mudar a sua geração. Porque a mulher não para nela, ela tem os filhos, ela tem os netos, ela tem os bisnetos. Agora, uma mulher ferida, ela pode estar ferindo toda a sua geração. O Senhor, ele nos promete, né, lá em Isaías 58, que a luz dele vai brilhar e ele vai nos guiar e nós seremos restauradas. Nós seremos como um jardim regado. Olha, gente, que coisa linda, né? Tornando-nos agentes de mudança em nossa comunidade, em nosso, aonde a gente estiver. Aonde você chega, você pode ser um agente de mudança, uma agente transformadora. Por exemplo, aonde a Mari chega com essa animação toda dela, ela contagia. Mas se ela chegasse azeda, mal-humorada, todo mundo ia olhar e falar, ih, não é assim que a gente olha para as pessoas? Porque a gente pode ser um agente de transformação ou trazer... Sabe aquela pessoa que fala, ih, fulano tá chegando. Ah, mas nós não tem isso não, tá? Só tô dando um exemplo, né? Ah lá, fulano tá chegando. É aquela pessoa chata, que murmura, que reclama. Nada para ela tá bom, tudo ela tem uma reclamação. Não, que nós possamos ser aquelas pessoas que chegam no lugar e põem o lugar para cima, porque nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo. Então, aonde nós chegamos, o reino de Deus chega, porque nós temos dentro de nós o reino de Deus. Então, aonde você pisar, vai fazer toda a diferença, né? Então, assim, realmente alinhar o nosso espírito, nossa alma, o nosso corpo, faz toda a diferença em nós e através de nós. Amém? Passar a palavra aqui para Mari. Amém, gratidão, muito bom, gente, muito bom. Eu queria agora aproveitar esses minutinhos para abrir para as meninas tirarem dúvidas, né? Eu até já quero colocar uma, queria que você, de repente, trouxesse um pouco sobre a questão dos tipos de jejuns, né, que as pessoas fazem com esse propósito espiritual e como que você está vendo esse nosso propósito das 4 semanas, né, para a gente criar realmente esse movimento, no sentido da gente se comprometer juntas em seguir isso, não como uma dieta, mas sim como realmente uma jornada de transformação, onde a gente possa trazer
esse desejo de que Deus revele o que em nós precisa ser transformado nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, no nosso caráter, né, no nosso temperamento. Tantas de nós aqui, né, sentimos desejo de ser mais ativas em algumas áreas, mais calmas em outras, né? Aquela coisa, nossa, eu sou muito irritada, eu sou muito impulsiva, eu sou compulsiva com alimento, eu tenho algum vício, né? Eu tenho algum pecado oculto, eu tenho alguma coisa que eu quero romper na minha vida, mas eu tenho dificuldade, né? Eu acompanho várias pessoas, eu sei que tem pessoas que têm e outras pessoas nem sabem. Às vezes o marido não sabe, mas ela tem vício e compulsão por compras. Eu acompanho muitas histórias. Então, cada uma, quando deita a cabeça no travesseiro, sabe a dor que vive naquela área. E que nessas 4 semanas seja que a gente não faça por nós apenas esse compromisso, mas que façamos umas pelas outras. E naquele momento de fraqueza, e eu sei que eu já emendei falando, né? Eu fiz uma pergunta e emendei falando, mas está tudo bem, eu não me perdi na pergunta, só quero contribuir também. Mari, metralhadora. Que a gente traga esse momento de união entre nós, sabe? Quando a gente criou esse propósito de que o detox, né, que já existe há mais de um ano, o detox do Viva 3D, a gente trazer a parte espiritual, para que realmente exista esse processo de transformação no nosso íntimo, sabe? De libertação, de cura. Então, nos momentos de baixa, aquele momento que você fala, meu Deus, eu não vou aguentar, meu Deus, eu não vou aguentar, que a gente entre em oração, que a gente vá para o quarto, ajoelhe e fala, Senhor, a minha carne é fraca, né? Mas o meu espírito está pronto e eu vou enfrentar e que a gente viva isso. Então, eu queria que você trouxesse para a gente um pouco sobre essa... Para quem não conhece o propósito de jejuns espirituais, os tipos que as pessoas costumam fazer, que nem o máximo que eu já fiz foi... Eu fiz o de Daniel, né? Com propósito espiritual, 21 dias. E igualzinho você está fazendo agora, né? Não comi carne, foi só ovos, frutas, legumes, só o que Deus fez. E fiz 3 dias só na água. Com propósito espiritual também, não era por emagrecimento. Mas tem vários outros tipos, acho que você podia falar um pouquinho sobre isso. E aqui, quem quiser tirar dúvida, levantar a mão. Então, tem vários tipos, né? Vamos supor, a Bíblia vai nos falar do jejum de Daniel, que ele absteve, né? Então, ele comeu só verdura, legumes e frutas. Então, é um jejum. Eu falo que às vezes a gente pode chamar de consagração, que jejum é aquele jejum só de água mesmo, né? Por exemplo, o jejum de Esther. Esther falou, nós não vamos comer, não vamos beber durante 3 dias. Eu também já fiz. Eu fiz 5 dias já só de água, né? O meu marido fez 7, eu fiz 5 dias só com água. Então, isso é um jejum. Jejum, consagração, é tudo aquilo que você vai se consagrar. Não adianta nada também eu tirar o alimento e não ter um momento com Deus. Aí isso só se torna uma dieta, né? Estou tirando o alimento. Agora, se eu quero fazer um jejum, uma consagração, eu vou tirar algo que eu gosto. Por exemplo, eu já fiz uma consagração, eu gosto muito de café. Eu e meu café servimos ao Senhor. E eu já fiz uma consagração de tirar o café. Gente, para mim, é a coisa mais horrível que tem ficar sem café. Eu poderia comer qualquer outra coisa, mas estava faltando o café, entendeu? Então, é uma consagração. Você vai tirar aquilo que mais é difícil. Vamos supor, eu não vou comer doce, né? Vou tirar doce, também é uma consagração. Né? Eu tenho uma irmã que ela tem que comer chocolate todo dia. E às vezes na semana, né, que na igreja dela tem campanha de Daniel, ela fica 21 dias sem comer chocolate, né? Mas ela come chocolate todo dia. Então o jejum ele pode ser feito de várias formas, ele pode fazer por horas. Não, eu vou jejuar do meio-dia até o outro meio-dia. É um jejum, vou jejuar das 8 da manhã às 6. Não vou comer nada nesse dia. Também é um jejum. Você pode fazer isso porque Deus ele não está interessado naquilo que você vai fazer. Ele está interessado na motivação do seu coração. Né? Quando fala, né, o jejum que ele quer é aquele que rasga o coração e não as vestes. Porque antigamente
As pessoas, quando estavam em jejum, ela rasgava a veste, colocava assim na cabeça, né? Hoje não, Deus ele quer o quê? Que nós rasgamos o nosso coração. Então não adianta nada eu estar de jejum, mas o meu coração está cheio de coisas ruins. Então o jejum, Deus pode jogar luz nas nossas trevas. Jogar luz nas trevas é mostrar para nós aquilo que nós não estamos vendo, que fere o coração de Deus, que está desalinhado com a vontade de Deus para mim. E o jejum, ele faz isso. Ele mostra para nós lugares aonde o Senhor precisa tocar. Então, assim, o jejum, ele é maravilhoso. Deus, tantas meninas que a gente conversa, acompanha nos devocionais, né? O nosso desejo, assim, de saber da vontade de Deus para a nossa vida, que Ele fale com a gente quer aprofundar na intimidade com Deus. Então, o jejum é esse momento, como a pastora muito bem explicou aqui, onde a gente se coloca disponível, né, para ouvir, e a gente fica mais sensível, porque a gente, né, enfim... Lisli, pode abrir o microfone para perguntar, amiga? Boa noite. Boa noite. Por exemplo, acho que foi mês passado, a gente terminou um jejum na igreja de 40 dias. Aí era assim, incluir um hábito com Deus. No caso, pode ser a nossa devocional que a gente faz, né? Todo dia. Tirar um alimento e tirar também um hábito que a gente acha que não agrada a Deus. Assim também pode fazer? Pode, isso é um jejum. Olha para você ver, você tirar algo que não agrada a Deus, o Senhor vai te mostrar. Sim. Só tirar algo que não agrada a Deus, muitas vezes é difícil. Por quê? Porque a gente está acostumado. E às vezes a gente acha que já se torna um hábito. É um jejum. Então, assim, você acrescentou um devocional, você tirou um hábito e você está buscando mais o Senhor, né? Tirando também uma coisa que você gosta, de repente. Você está ficando mais sensível à voz de Deus. E quando eu estou mais sensível à voz de Deus, eu estou mais apta para ouvir e discernir o que Ele quer e o que Ele não quer. Às vezes tem aquele momento que o Senhor fala, agora não, espera um pouco. Que quando eu estou muito acelerada, eu não consigo ouvir, nem discernir. Mas quando eu estou no jejum, eu estou mais, né? Parece que a gente dá uma baixada ali, espiritualmente falando, e o Senhor vai falando, vai mostrando, até em sonho, assim, é muito interessante, Deus fala comigo às vezes em sonho, e eu acordo e eu sei exatamente que era espiritual, né? Então, o Senhor, ele vai abrindo os nossos olhos, enquanto nós estamos em jejum. Muito bom. Gratidão. Nós temos uma pessoa, né, que tem se revelado na minha vida, uma professora, que tem me orientado, me guiado em alguns estudos bíblicos, algumas coisas, que é a Vilma Longini. A gente tem trocado muitas experiências, né? Ela tem um canal no YouTube onde ela traz estudos bíblicos, e eu tenho gostado muito, né? E eu queria saber, Vilma, se você quer trazer alguma palavra, quer falar alguma coisa sobre jejum. A gente fez um jejum juntas, né? Agora. E, enfim, queria saber se você quer falar alguma coisa. Abrir o espaço. Shalom, boa noite a todos. Shalom. Shalom. A gente sabe que o jejum, existe o jejum bíblico, né? Aquele que Deus pede, e é o Yom Kippur, é uma vez por ano. Existe o jejum de Daniel, que é uma consagração. Daniel não jejuou, ele consagrou, né? Porque ele comeu todas as coisas que ele tinha lá, só mudou as coisas, né? Ele não comeu as coisas do rei, mas ele comeu todas as coisas da terra. E que é uma consagração, nem é tido como jejum, né? Como a pastora mesmo falou, nem é tido como jejum. O jejum de Esther ele aproximou de Yom Kippur, porque ela fez 3 dias, mas ela não foi nem a pedido de Deus, foi porque ela falou, tem que ser assim para a gente não morrer. Então, eu falo que o jejum de Esther é aquele que das causas impossíveis. Se você tem uma causa impossível, você vai fazer ele. Se você não tem, ele não é pedido para fazer. Então, o jejum que Deus pede é o Yom Kippur. Esse Deus pede e pronto. Agora, os outros, a gente que vai criando, né? A gente cria.
um jejum para certas coisas. Tudo bem que, por exemplo, tem gente que se adapta em falar com Deus através do jejum. Tem gente que se adapta a falar com Deus através dos estudos bíblicos. Tem gente que se adapta a falar com Deus através de oração. Tem gente que é de oração. Então, cada ministério é maravilhoso, é perfeito, né? E tudo é um corpo e a gente precisa de... Eu gostaria muito de saber sobre o jejum intermitente, porque já vi muitas pessoas emagrecerem com o jejum intermitente. E eu gostaria que a pastora falasse sobre ele, se conhece, como que é. Você falou do Yom Kippur, ele foi esse final de semana, né? Foi. Final de semana. Mas eu já entrei no jejum esse na quinta-feira, falei para Mari, mas o final, os últimos 3 dias das nossas 4 semanas, eu quero terminar com 3 dias só com água, né? O jejum de Esther. Eu tenho umas experiências muito maravilhosas, assim, do jejum de Esther. Engraçado que às vezes eu faço, não é nada algo assim desesperador, mas assim, desespero da presença mesmo, sabe? De querer a presença, e é maravilhoso. Eu acho que é uma experiência que todo mundo tem que ter, o jejum de Esther, né? Maravilhoso mesmo. O jejum intermitente é você, por exemplo, você para de comer 6 da tarde, comer um lanche, né? Ou mesmo jantou 6 da tarde, e você fica até o outro dia, tipo, tem pessoas que fazem até meio-dia, tem gente que faz até 10 da manhã, tem pessoas que fazem até 6 da manhã, né? Acorda. E aí, agora, a maneira de você quebrar o jejum intermitente, que é diferente. O jejum intermitente, você tem que quebrar ele com uma proteína. Geralmente é legal se você pudesse treinar antes, em jejum mesmo, toma água, né? Aquela coisa toda, mas quebra com uma proteína, depois come uma fruta, não come a fruta primeiro. Pelo menos foi assim que eu estudei. Você come a proteína, né? Um ovo, né? Mexido lá, né? Toma o seu café, depois come uma fruta. Porque daí a proteína, ela vai te sustentar e vai te trazer, vai fazer com que você ganhe músculo, né? Massa. E não, agora quando você come a fruta, ela segura um pouco a questão ela vira insulina, né? Vira açúcar rápido no seu corpo. Então, o corpo segura um pouco isso daí, como se fosse se protegendo. Mas se você come a proteína primeiro, não. Então, o jejum intermitente é de horas. Não, eu vou fazer jejum das 6 da manhã até às 6 da tarde, que é mais difícil. Geralmente, o pessoal faz durante a noite, das 6 da tarde até o outro dia. Então, o pessoal vai fazendo de vai horas. aumentando, né? Por exemplo, às 5 da tarde, às 5 da manhã, por exemplo. Aí depois aumenta até o almoço, e aí vai aumentando aos poucos, né? Isso. Até Isso, uma forma horas. que fica simples de fazer, que é bem tranquilo, a questão das 12 horas. E é muito recomendado para dar o tempo para o corpo realmente, né? Processar o que você comeu nas 12 horas, enfim. E aí fazer de 12 horas, isso é como hábito, que nem a Mara colocou aqui, que se adaptou super bem, né? Colocou no chat aqui. É muito bom. A Sá sempre fala disso, é o jejum fisiológico, né? Para renovação das células. A Sá colocou aqui no chat. Então, é bem legal. Agora, nada como você também, de repente, fazendo o seu check-up, fazendo os seus exames, passando por um nutri e falar, olha, eu quero fazer jejum intermitente. O que você recomenda para mim? Porque aí, de acordo com a idade, com o peso, com a necessidade, com o que você tem de hábito, ele vai te orientar. Um jejum assistido, né? Também essa parte de saúde é maravilhoso, a gente recomenda também, porque cada uma é uma, né? Mas essas experiências são maravilhosas. A Cíntia fez a primeira vez de 24 horas em oração. Gente, é muito, 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 muito especial, realmente, né? Essa busca, essa entrega e essas experiências. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Quer falar mais alguma coisa? Trazer alguma experiência? A Cíntia foi tremendo. Gente, quando eu terminei o jejum de Daniel, os 21 dias, eu cortei o cabelo. Quem já viu o tamanho que era o meu cabelo? Na cintura.
E a hora que eu terminei, eu tirei cílios, tirei cabelo, falei, eu quero vida nova, tempo novo na minha vida, mas foi assim, queimou no meu coração esse negócio de cortar o cabelo. Eu falei, mas você é doida? Falando, não, eu sou obediente, porque não foi ideia minha, não, foi Deus. Deixar o velho viver o novo. Em 95, Mari, meu marido, ele teve em 1995, meu marido teve uma doença rara, chamada mielodisplasia. A medula dele parou de funcionar. E ele ficou 2 anos, né? A gente ficou assim, o médico dizia que ele ia morrer a qualquer hora. E ele falava assim para mim, ó, você pode deitar com seu marido vivo e quando você acordar ele já vai estar morto. Você pode deixar ele na sala, ir para a cozinha, quando você voltar ele está morto, porque ele não tem sangue. E foi num jejum de Daniel, de 21 dias, que meu marido foi curado. Ele foi curado, assim, que os médicos de Curitiba falaram assim, olha, eu nunca vi isso. Ele mostrou, assim, vários livros, né, de medicina, ele falou, eu li todos. Nenhum existe uma medula tão seca igual essa voltar a funcionar. Então, assim, o jejum, eu tenho um amor muito especial por jejum de Daniel, porque foi, assim, uma mudança de chave, uma mudança mesmo da nossa vida dentro do jejum de 21 dias. É lógico que meu marido não estava fazendo, porque ele não podia, mas a igreja inteira estava fazendo e orando por ele, e ele foi curado de uma maneira milagrosa mesmo, não precisou de transplante de medula, e foi curado nessa época. Até nasceu um livro chamado Vencendo as Adversidades, né? Eu escrevi um livro sobre isso, mas o jejum de Daniel, ele tem um lugarzinho especial no coração. Muito bom. Então, meninas, os primeiros 21 dias, começando a partir de amanhã, você consagra ao Senhor como jejum de Daniel e depois você tem mais uma semana para, quem sabe, fazer também os 3 dias do jejum de Esther, né? Como a Val vai fazer nos últimos 3 dias ali. Então, o convite está feito, o desafio está lançado, a sua saúde vai colher muitos frutos a partir disso. E antes da gente encerrar, eu quero só repassar com vocês a importância de vocês imprimirem esse documento que está na tela. Já está disponível na plataforma. E a Mara quer falar. Pode falar, Mara. E se mais alguém quiser também, pode levantar a mãozinha. Ei, boa noite. É só para acrescentar, eu andei um período muito distante, né, da minha conexão com Deus. E com o retorno, com as minhas conversas e devocionais, eu comecei a fazer o intermitente, né, de 12 horas, que hoje já virou um rito. É normal para mim, eu já faço, que eu gosto de fazer minha oração em jejum. E a coisa mais importante que agrega aqui não é a perda de peso é uma consequência, a saúde alimentar é uma consequência, tudo vem, né? Quando você tem bons hábitos. É você reconhecer os seus erros e as suas fragilidades. E o quanto que você absorveu, seja de vícios e de gorduras, e todos os gatilhos e todas as suas bengalas, foram em cima de maquiar as suas fraquezas e as suas falhas. E eu acho que o mais difícil é você reconhecer essas falhas e muitas vezes você quer fugir do jejum porque a cobrança é alta. Às vezes você quer cair fora do jejum porque começa a bater tão pesado na cabeça, né? Porque eu sou católica, a gente fala que o Espírito Santo, né, está tomando conta da gente. Então é como se você recebesse a mão de Deus sobre você e você começasse a ficar desse tamaninho. Aí fica pesado. Aí você quer fugir do jejum, porque você começa a ouvir o que você não quer ouvir, porque você quer continuar no conforto, né? Então, assim, o que me agregou muitíssimo é essa fragilidade de reconhecer os erros e a dificuldade de enfrentá-los, né? É aquele exercício que a gente faz no espelho, né? Falar para o espelho o que você realmente é. E quando você olha para o espelho e vê o que você realmente é, às vezes aquilo não te agrada, né? E é difícil mudar. Mas eu persisto. Difícil mas vamos que vamos. E nessa brincadeira só está faltando 5 quilos, né? Parabéns, Mara. Gratidão.
Eu não abri a câmera porque eu fui levar minha filha na catequese, eu estava no carro, aí não dava, né, para poder, mas eu estou te acompanhando desde o começo. Obrigada por conseguir mudar a data, senão sábado não ia conseguir te ver. Que palavras lindas, que Jesus te abençoe. Muito obrigada. Amém. Amém. Dri, pode abrir o microfone, amiga. Boa noite, tudo bem? Nunca fiz jejum nenhum, né? Eu escrevi aqui no chat que eu só fiz jejum até hoje, para fazer exame médico. E aí tenho vontade de fazer, mas tenho muito medo também. Então, eu queria saber se tem alguma dica. E assim, se esse que a gente faz, o detox eu já fiz, né? No começo do ano, aqui da comunidade. Se esse já é válido e se acrescentaria alguma coisa assim, como mais tempo sem comer ou um propósito de, como a pastora falou aqui, de tirar o café, que também é uma coisa que eu mais gosto, é o café, alguma coisa assim. Uma dica. Então, o jejum, como você nunca fez, você pode pedir para o Senhor, fala, Senhor, qual é o que o Senhor gostaria que eu tirasse? Que o detox você já vai começar, já é uma consagração, né? O detox não é um jejum, ele é uma consagração, mas já é uma consagração. Você tirar doce, tirar, né, farinha, tirar todas essas coisas que a gente come no dia a dia, você já vai sentir. Durante o jejum, pode ser que Deus fale com você algumas coisas que Ele quer que você tire, de repente o café, né? Tirar o café, aí você vai tirando, porque o Senhor, Ele não vai pedir nada para você que você não dê conta, porque Ele é Pai, né? Eu não sei se você tem filhos, mas jamais você iria falar para o seu filho, filho, vai para esse lugar aqui que é difícil para caramba e você se vira. Não, a gente vai junto, né? Se preciso for, a gente vai no lugar do filho. Assim é o nosso Deus. Então, Ele não vai pedir nada para você que seja impossível. Tudo que Deus pede para nós é possível, né? Então, não se cobre muito. Comece com o detox e, de repente, o Senhor mesmo vai falar para você algo que você precisa tirar, né? Mas lá na frente e tal. Alguns dias você pode colocar diante do Senhor no jejum mesmo. Senhor, eu vou ficar aqui das 8 da manhã às 6 da tarde sem comer, só tomando água. Vai ser o meu primeiro dia de jejum para me consagrar ao Senhor. Também, né, você vai fazendo aos poucos. Não precisa fazer longo período, não, até você se acostumar. Perfeito. A Vilma, quer falar, Vilma, isso que você escreveu? Eu acho importante. Quando a gente está fazendo um jejum que não é aquele que a Bíblia manda fazer, a gente está fazendo um voto. Bom, Senhor, eu vou fazer um jejum, estou votando, estou fazendo um voto. Senhor, vou fazer um jejum de tantos dias, não vou comer isso, ou então eu vou fazer um jejum tirando isso ou tirando aquilo. E a palavra de Deus diz, você não é obrigado a fazer voto, mas se fizer, apressa em cumprir. Então, por exemplo, eu já fiz voto de falar assim, Senhor, quero fazer jejum, eu estou orando, e de repente, naquele dia, a pessoa chegou e falou, assim, ofereceu um negócio e eu peguei. Quando eu me lembrei, meu Deus, e agora? Quebra. Então, é um prejuízo, assim, tão grande, porque eu passei, assim, momentos difíceis por ter quebrado. Não pode, fez um voto, não pode quebrar. Você falou diante de Deus e Deus recebe na hora. É como Ananias e Safira, né? Eles prometeram, o Espírito Santo já pegou. Aí não cumpriu, foi morto. Então, quando a gente faz um voto diante de Deus, é sério, a gente tem que cumprir mesmo. A gente vai fazer um jejum, é um voto que eu vou fazer, vamos cumprir. E isso é bom para nós, é ótimo, né? Se a gente cumprindo, porque vai ter saúde para a gente, né? Física, a gente vai obedecer, esse voto vai ser uma obediência. Então, o Senhor gosta dessas obediências, ele não manda fazer voto, hein? Mas se a gente faz, ele gosta e pega. Então, vamos fazer? Vamos fazer, mas é aquela coisa, tem que fazer mesmo. E é bom para nós. Por isso que é bom começar com calma, né? Que você já nunca fez. Então, assim, começa devagar, começa por horas. Se você quiser fazer um jejum mais profundo,
Ah, vou ficar do meio-dia às 6 da tarde, depois você vai aumentando, né? Porque aí você vai vendo o seu limite. Porque Deus também não quer que você fique lá acabada, passando mal, né? Porque nunca fez, de repente parou de comer. Não, esse não é o propósito. Nosso Deus, ele é Pai, né? Mas a Bíblia fala isso mesmo. Se você fizer um voto, você tem que cumprir. Então, começa devagar. O detox, de repente, já vai ser uma mudança na sua vida. Vai te preparar para jejum mais profundos, como ficar realmente sem comer. Né? Ele é uma preparação do seu próprio organismo, porque quando o pastor Luciano Subirá ficou 40 dias só tomando água, ele não parou de hoje para amanhã. Ele foi preparando o corpo dele para ele ficar os 40 dias só tomando água. Então, é uma preparação para você fazer algo mais profundo. E começar nessa jornada de busca de entendimento, de direção. É bem isso o que a pastora falou, né? De pedir para Deus ir revelando, trazendo esse entendimento, aquilo que faz sentido para você, né? Cada uma aqui vai conduzir da sua forma, mas nós temos essa direção aqui hoje, essa proposta nesse formato, conduzido também, né? Como a gente já mostrou lá, por esse livro, e o que o livro orienta em relação ao jejum alimentar, a esse jejum físico, que caso você quebre e consuma algum dos alimentos que é proposto que você tire para desinflamação, para o processo de desintoxicação, que você recomece os 30 dias de novo. Então, vamos supor, no 8º dia quebrei, recomeça. Então, a gente tem várias outras semanas para frente. Se acontecer, é isso que vai acontecer. Você vai recomeçar, tá tudo bem, tá bom? Mas a gente vai firme. Então, para a gente finalizar, reforço a importância de vocês imprimirem esse documento que está na plataforma, em materiais de apoio, lá na parte também do módulo do Detox, onde tem todas as orientações bem objetivas sobre o jejum, não é o jejum, o detox físico, o mental, o emocional e o espiritual. E aqui tem práticas, meninas, sugeridas para da hora que a gente abre os olhos, tá? E a gente vai levar o nosso dia com essas atividades para que esse detox, esse momento realmente da gente eliminar toxinas do nosso corpo, mas também das nossas emoções, né? Vai ser maravilhoso. E eu não vou ficar lendo aqui tudo para vocês. Quero realmente que vocês estudem isso. Minha sugestão, deixar do lado da cama, impresso, porque aí você já vai ticando durante a manhã, comecem a acordar mais cedo, para vocês terem esse tempo de meditação sobre a jornada, sobre o dia, visualiza o seu dia, tá bom? Vai ser maravilhoso. Alguém tem alguma dúvida sobre alguma coisa? Já leram esse documento, estão preparadas? Aqui tem atividades no espreguiçar, sorrir, declarar alegria, alegria, alegria 7 vezes. Então, tem algumas dinâmicas, tá bom? E vocês tendo qualquer dúvida, o grupo é o melhor espaço para vocês poderem. Tem até jejum aqui, ó, para não reclamar. Jejum não, né? Para a gente se cuidar. Alguém quer falar mais alguma coisa ou vamos para nossa foto? Quero agradecer. A foto não também, né? Nós vamos orar, tá? Para encerrar e a gente consagrar o nosso jejum, então. E oficializar o início desse período. Vai ser maravilhoso, meninas. Se preparem. Alguém quer falar mais alguma coisa? Vamos fazer a foto, depois a gente ora. Então, quem puder abrir a câmera para a gente registrar esse momento. Gente, é o primeiro do Viva 3D nesse formato, hein? Vamos unidas. Lembra sempre da colega que está junto com você. Quando tiver difícil, desabafa no grupo, desabafa com Deus, mas vai dar certo. Todo mundo sorrindo. 1, 2, 3, segura aí que eu vou... Nossa, eu já tô com a pele e a boca de quem vai dormir hidratada. Sem maquiagem. Pronto. Ó, vocês viram a Mari Barreto pela primeira vez, sem maquiagem e sem batom, hein? Tô plena. Ó, vamos orar, pastora? Muito obrigada, viu? Deus abençoe, assim, 10 vezes, 100 vezes, multiplique muitas bênçãos na sua vida por tudo Amém. que você está proporcionando para a gente nessa noite. Recebam. Senhor, nós te agradecemos por esse momento. Pai, a tua palavra diz que onde estiver 2 ou mais reunidos, ali o Senhor está. Não importa a distância, Pai, não importa como nós estamos reunidos, o Senhor está aqui.
E o Senhor se alegra quando um povo se reúne para ouvir, para falar do Senhor. Nós te agradecemos por isso. Pai, eu quero consagrar, em nome de Jesus, essas 4 semanas. Essas 4 semanas, Pai, de detox, nós consagramos ao Senhor. Queremos declarar que será um divisor de águas nas nossas vidas, onde, Pai, o Senhor vai falar conosco no nosso espírito, vai trabalhar na nossa alma e haverá transformação no nosso corpo, porque o Senhor trabalha em espírito, alma e corpo. É isso que nós declaramos e determinamos em nome de Jesus. Queremos declarar, Pai, que tudo que leva o nosso nome está guardado no Senhor, no esconderijo do Altíssimo. Nós estamos escondidos. Tudo que leva o nosso nome está escondido no esconderijo do Altíssimo. Em nome de Jesus. Somos livres, ó Deus, para estar atentas, a ouvir a sua voz, a entender qual que é a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor para nós, nesses 4 semanas, Pai, que o Senhor venha, Senhor, de encontro à necessidade do coração de cada uma que tem uma necessidade no coração, que o Senhor venha jogar luz nas nossas trevas, para que possamos estar, Senhor, completamente descortinadas diante da Tua presença, em nome de Jesus. Amém. 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 Meninas, Deus abençoe muito a noite de vocês, que vocês tenham sonhos maravilhosos, que Deus fale muito com vocês nessas próximas 4 semanas e cada vez mais, viu? Gratidão, um beijo! Obrigada, pastora! Deus abençoe! Tchau, tchau! Tchau, gente!